Vamos falar de compra de negócio que já está funcionando. Como é que a gente consegue, em apenas um parâmetro, com um dado, saber se uma cafeteria que eu vou comprar que já está funcionando está indo na direção da lucratividade ou está indo na direção da falência total? Como é que eu sei se esse negócio que eu vou comprar e se eu ajustar alguns parafusos, ele vai realmente me trazer resultado ou eu estou polindo um carro que já está batido há muito tempo? Ou eu estou querendo colocar gasolina num carro com pneu furado? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como avaliar uma cafeteria que já funciona para ver se vale a pena a compra ou não. Meu nome é Sebastião Grau, eu ajudo donos de cafeteria a gerarem mais lucro com o seu negócio, com ferramentas e estratégias todos os dias nesse canal. Então, se você é dono de cafeteria e quer saber como ganhar mais dinheiro com o seu negócio e o que que a gente anda fazendo para conseguir gerar mais lucro nas cafeterias no Brasil inteiro, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala só com donos de cafeteria e só sobre cafeterias. Então vai ser muito interessante ter você com a gente, para a gente conseguir junto criar essa comunidade de donos de cafeteria e conseguir alavancar o mercado de café no Brasil. Mas afinal, principalmente depois da pandemia, esse monte de ofertas de cafeteria para vender, como a gente avalia se esse negócio dá certo ou não vai dar certo? Como eu sei entender se essa cafeteria que está vendo, ela está vendo por algum motivo pessoal, às vezes de doença, às vezes de porque eu preciso me mudar, ou ela tá à venda porque realmente não tem como salvar essa cafeteria. E eu posso te adiantar que é só um dado, uma palavra, um tipo de estudo que você tem que fazer, ela já vai te dar todo o diagnóstico dessa cafeteria, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu queria te dizer que tem muitas cafeterias e muitos negócios vendidos todos os dias. Principalmente depois da pandemia, a gente viu muitos negócios que acabam se reinventando, pessoas que compram um negócio que estavam indo mal e conseguem colocar uma injeção de energia e fazer os negócios virarem rede de franquias, virarem muitas filiais e virarem negócios lucrativos de verdade. E muitas vezes porque essas cafeterias estão sendo tocadas por pessoas que não sabem gerir bem um negócio. E a falta de gestão acaba te trazendo muita falta de energia também, porque quando você não consegue otimizar a sua energia no negócio, você acaba gastando demais. É aquela velha história, você olha o cara, ele é empresário, mas ele é empresidiário. Ele está o dia inteiro na operação, ele não sabe o que está fazendo, ele está sempre reclamando de falta de dinheiro, ele não consegue controlar os números. Então a gente viu, tem muita gente que abre o negócio e por falta de conhecimento, ele acaba ficando refém do próprio negócio e quando ele vê a primeira oportunidade, ele passa para frente. É assumido por uma pessoa que consegue entender sobre gestão, como eu e você, a gente consegue justamente otimizar o que precisa ser otimizado e consegue fazer o negócio dar mais lucratividade e trabalhar sozinho. Tá? Essa é uma das situações. Existem outras situações de venda, que é, por exemplo, situações de doença. Às vezes a gente acontece algum imprevisto, a pessoa precisa se mudar, a pessoa, por causa de, enfim, vai fazer tratamento em outro lugar, precisa mudar de cidade por algum motivo, e aí essa pessoa precisa vender esse negócio. E esse negócio está indo bem. E essas vendas são vendas que tendem a ser um pouquinho mais caras, porque é um negócio que já está dando certo. Então você precisa pegar esse tipo de venda e potencializar ainda mais esse negócio, fazendo planejamentos futuros, ou seja, projeções de mais lucratividade ainda no futuro. E também existem negócios que as pessoas abrem, não dá certo, e mesmo a pessoa fazendo de tudo, ela não vai conseguir trazer lucratividade por escolhas erradas que foram feitas antes da abertura da cafeteria. Errado de proposta, errado de cardápio, errado de ponto, errado de custos fixos, errado de custos variáveis. Então, quando a gente vai comprar uma cafeteria, existem inúmeras situações que podem estar balizando essa venda e essa compra. Mas é importante você estudar qual é a situação para daí sim a gente poder começar a analisar o negócio. E afinal de contas, qual que é o ponto que a gente analisa quando a gente vai comprar uma cafeteria que já funciona? Então, quando você chega numa cafeteria e ela está à venda, a primeira coisa que você precisa correr atrás é do passado dessa cafeteria. Porque no passado a gente projeta o futuro. Você não vai conseguir fazer mágica, meu amigo. Não é no primeiro mês você trabalhando que você vai dobrar faturamento ou triplicar faturamento. Você vai precisar de um tempo para conseguir fazer isso. Então você precisa entender da onde essa cafeteria veio, para você entender como que ela vai se comportar mudando algumas ações dela. Então você vai precisar de um histórico de faturamento. Quanto essa cafeteria faturou, pelo menos nos últimos 10 meses? Qual foi o faturamento dessa cafeteria? Número crucial. Qual foi o faturamento dessa cafeteria mensal nos últimos 10 meses? E por que que esse número é crucial? Porque a partir desse número, a gente vai falar sobre o dado que representa 90% de uma negociação de uma cafeteria que já funciona. E esse dado chama proporcionalidade e relatividade. Por quê?
Quando a gente fala de custo fixo, custo variável, folha de pagamento, aluguel, CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ou seja, o custo da mercadoria que eu pago para poder vender os meus produtos da minha cafeteria, todos esses dados a gente leva em consideração sempre a proporcionalidade em relação ao faturamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aluguel, o aluguel, ele tem um valor. Pode ser 15 mil, pode ser 10 mil, pode ser 3 mil. Mas o que eu avalio é, em relação ao faturamento, quanto por cento representa este aluguel. Então, por exemplo, se a pessoa tem um faturamento de 20 mil reais, isso é muito ou pouco? Não interessa. O que me interessa é a proporcionalidade. Porque num faturamento de 20 mil reais, em um aluguel de 1.500 reais, é um bom negócio. Um faturamento de 80 mil reais com um aluguel de 25 mil reais é um mau negócio. Então a gente avalia a proporcionalidade em relação ao faturamento. É aí que muita gente não consegue entender e é aí que muita gente cai em ciladas. A gente acaba vendo muito pessoas que ficam alucinadas e ficam impressionadas com o faturamento. Vou comprar uma cafeteria que fatura 60 mil reais por mês. Mas em relação ao faturamento, como estão os custos dessa cafeteria? Ou como estavam os custos dessa cafeteria nos últimos 10 meses em relação a esse faturamento? Então você precisa entender, em relação a esse faturamento, como é que está a folha de pagamento? É mais fácil você pegar uma cafeteria que fatura 8 mil reais, ou perdão, que fatura 40 mil reais e tem um aluguel de 4, ou uma que fatura 50 mil reais e tem um aluguel de 10. Óbvio que vale mais a pena pegar uma cafeteria que fatura menos, mas a proporcionalidade é mais saudável. E essa saúde de proporcionalidade é o que vai te dizer se no futuro essa cafeteria vai dar certo ou não. É o que vai te dizer se você, mexendo em alguns parafusos dessa cafeteria, você vai conseguir trazer mais lucro com ela ou não. Não se esqueça, antes da gente falar um pouco sobre esses parafusos, de se inscrever nesse canal. Afinal de contas, esse canal ele é exclusivo para donos de cafeteria. Assim, toda vez que eu coloco um vídeo como esse, você consegue ser notificado, vir para esse vídeo, entender tudo que a gente fala, comentar, e assim a gente consegue realmente criar uma atmosfera e um ecossistema inteligente, voltado a um comércio tão pequeno que é o comércio de cafeterias, que a gente precisa efetivamente se unir. Então, se inscreve no canal aqui para a gente conseguir criar essa conexão e criar esse meio ambiente, essa atmosfera fértil de conhecimento. Voltando ao assunto de cafeterias, essa proporcionalidade ela vai te trazer efetivamente o raio-x da cafeteria. Com base nos últimos 10 meses, como é que foi o faturamento? Principalmente, como é que foram os custos em relação ao faturamento? E alguns números que é importante você prestar atenção é, por exemplo, o aluguel. Quando a gente fala de aluguel de uma cafeteria, eu não quero saber se o valor do aluguel é 2, 3 ou 4 mil reais. Eu quero que esse valor de aluguel represente do faturamento entre 8 e 14%. 15% eu já começo a ficar preocupado. Então, se a cafeteria fatura 20 mil e tem um aluguel de 2, ela está com um faturamento que o aluguel representa 10%. Então, essa relação proporcional está saudável. Não só o aluguel, folha de pagamento. Eu não quero saber quantos funcionários você tem, quanto você paga para os seus funcionários. Eu quero saber, em relação ao seu faturamento, como é que está a sua folha de pagamento? E quando a gente fala de folha de pagamento tem que representar 20% no máximo do faturamento total. Então, se essa cafeteria, por exemplo, fatura 40 mil reais, essa pessoa ela precisa pagar de folha de pagamento até 8 mil reais, para a gente entender que está saudável. Então, não adianta de nada você pegar uma cafeteria que fatura 40 mil reais, só que tem de folha de pagamento 15 mil reais, porque você vai ter que adequar muita coisa para conseguir fazer esse negócio dar certo. Por exemplo, como é que a gente arruma folha de pagamento? Óbvio que pode ser falta de treinamento, pode ser falta de padrão, pode ser falta de ficha técnica, pode ser falta de processos. A gente pode otimizar esse processo e diminuir a folha de pagamento. Mas a gente consegue efetivamente diminuir até a proporção correta? E quando eu falo folha de pagamento, eu não falo salário de dono, tá? Prolabore, que é o salário do dono, é outra coisa, a gente conversa em outro vídeo. Estou falando de folha de pagamento para fazer a operação da cafeteria funcionar. Então, essa proporcionalidade é o que vai trazer para você essa segurança de se você colocar mais dinheiro e faturar mais, proporcionalmente, tudo vai aumentar, porém a sua lucratividade também vai aumentar. Sua lucratividade também vai aumentar. Quando a gente compra um negócio, a gente compra pelo lucro.
Eu quero saber que esse negócio me dá dinheiro. Não quero comprar um negócio para ficar no zero a zero, porque eu estou colocando o meu suor, o meu dinheiro nesse negócio. E o que que é uma lucratividade saudável de uma cafeteria? De 10 a 15%, ele está numa média normal do mercado. De 15 a 20%, ele já está super otimizado. Então, se você acha uma cafeteria para vender, que ela te dá de lucratividade 20%, pode ter certeza que se você colocar mais dinheiro nessa máquina, ela vai te trazer mais retorno. Agora, não adianta de nada você colocar mais dinheiro numa máquina que não te dá retorno, ou proporcionalmente dá um retorno muito baixo. É a mesma coisa que você quiser colocar gasolina num carro com pneu furado. Ele não vai andar. Não é falta de gasolina, é falta de um raio-x. Você precisa trocar pneu, você precisa olhar o óleo, você precisa ver fluido de freio, você precisa ver o step. E aí sim você coloca gasolina. Colocar dinheiro, colocar gasolina parece ser o ato mais fácil, mas não é o ato que te garante resultado. Você precisa entender como está a proporcionalidade. E toda a mecânica do carro e todos os indicativos é a proporcionalidade que vai te dar os indicativos de saúde. Como é que está em relação ao faturamento, o custo fixo, custo variável, CMV, custo de mercadoria vendida? Como é que a gente calcula CMV? Quanto de mercadoria essa cafeteria comprou nos últimos meses para ter esse resultado de faturamento? Isso é CMV. Quanto, afinal? Não adianta de nada uma cafeteria faturar 40 mil reais no mês de janeiro, se nesse mês de janeiro ela pagou para fornecedores 25 mil reais em boleto. Isso é um CMV de mais de 50%. É uma cafeteria que não vai para frente. Dessa maneira que tá, não vai para frente. E você precisa avaliar. Eu consigo baixar esse CMV? Essa cafeteria tem uma estrutura para que eu consiga baixar esse custo de mercadoria? Ou seja, em vez de comprar o bolo pronto, comprar farinha e fazer o bolo, em vez de comprar um sanduíche pronto, comprar pão, queijo e presunto e eu mesmo produzir o meu misto quente, existe uma estrutura para isso? Existe um leque, uma margem para que eu consiga trabalhar com os produtos e assim baixar o CMV para daí começar a ter mais lucratividade? Então, a compra de uma cafeteria, ela passa pelo estudo de proporcionalidade e relação entre os custos e o faturamento dos últimos 10 meses. Se essa proporcionalidade, essa relação não tiver saudável, você precisa entender se é possível você tornar isso saudável com um trabalho de 3 meses para frente ou se é impossível. Se você tem uma cafeteria que paga 5 mil reais de aluguel e tem um faturamento de 20 mil reais e você não vê que ela consegue mais movimento, você não consegue enxergar mais movimento nessa cafeteria, você sabe que é um trabalho fadado. Você não adianta você colocar dinheiro nessa cafeteria ou comprar essa cafeteria. Assim como às vezes um ponto só está desregulado. Você olha e fala, tá tudo bem, o aluguel está com proporção bom, a folha de pagamento está com proporção boa, mas olha, o CMV está muito alto, só que ela poderia fazer bolo, poderia fazer torta, ela não faz porque não sabe. E aí ela quer vender a cafeteria porque ela não consegue ter lucratividade. Mas se você compra essa cafeteria e começa a produzir dentro da cafeteria todos os insumos para poder vender, você baixa a CMV proporcional e você começa a ter mais lucratividade. E aí você estudou e viu que vale a pena comprar esse negócio. Então, esses são os estudos que você precisa ter muito claro para começar a entender se vale a pena ou não comprar uma cafeteria. Não sai por aí comprando cafeteria só pelo faturamento, como eu vejo muita gente fazendo. Não fica deslumbrado com faturamentos altos. A gente não quer saber de faturamento, a gente quer saber a proporção desse faturamento. A gente não quer colocar gasolina num carro com pneu furado. Não adianta ser uma Ferrari se ela está com pneu furado, se ela está com freio travado. A gente precisa primeiro organizar. Mesmo uma Ferrari, se for uma corrida entre um Fusca e uma Ferrari, se a Ferrari tiver com o carro travado, com pneu furado, carro travado, com o freio travado, o Fusca ele vai chegar primeiro que a Ferrari. Então, não vamos se deslumbrar por faturamento. Faturamento é só a parte de fora, só a parte da pintura. A gente precisa olhar a carenagem, a parte de dentro. E a carenagem é a proporcionalidade dos custos em relação ao faturamento, beleza? Vamos prestar atenção nisso aí. Vai ser um prazer ter você aqui no meu canal do YouTube. A gente posta aqui vídeo com alguma periodicidade bem bacana só sobre lucratividade em cafeteria. Caso você não me siga no Instagram, meu Instagram é sebastian.grau, por lá também eu estou sempre falando sobre cafeteria e lucratividade. Seja bem-vindo ao meu canal e logo mais a gente posta o próximo vídeo sobre lucratividade e cafeteria.